Olha, com a reprise de A Viagem passando de novo na Globo, muita gente tá lembrando, né, dessa novela que foi um marco. E isso fez a gente querer mergulhar um pouco na história de um ator daquele elenco, o Lafayette Galvão, que fazia o André. Exato. A ideia aqui é explorar um pouco a carreira dele, sabe? Os últimos anos, como tudo isso se conecta com a novela, usando as informações que a gente conseguiu levantar sobre ele. É um foco nele mesmo, né? Pegando notícias, dados biográficos mais recentes para entender a jornada desse ator que, nossa, fez parte de um negócio gigante como A Viagem. E ele não era só o André na novela. Ele nasceu lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, e era também escritor, roteirista, Isso. fez até a série Sinhazinha Flor. Quer dizer, um cara com muitos talentos, né? Nossa, sim. E uma carreira, olha, bem longa. Começou, acho que em 1965, com Rua da Matriz. Nossa, faz tempo? Muito. E trabalhou em emissoras grandes, tipo Manchete, depois Globo, se a gente pensar que ele esteve em coisas tão diferentes como Dona Beija, lá na Manchete. Lembro de Dona Beija. Pois é, e depois fez Terra Nostra, o Crave a Rosa na Globo. Isso mostra, assim, uma versatilidade, uma capacidade de se adaptar por décadas na nossa TV. Verdade. E essa carreira longa teve um capítulo mais pro final, né? Fora das telas, que foi bem importante. Em 2017, ele foi morar no Retiro dos Artistas. Exato, que é aquela instituição, né, super importante que acolhe os profissionais da arte e dá um espaço de cuidado, de respeito na velhice. Fundamental. E dizem que lá ele era visto como alguém ainda, sabe, muito apaixonado pelo que fazia, mesmo depois de tanto tempo de carreira. Que legal, isso mostra a dedicação mesmo. E como é que foram os últimos momentos dele? O que se sabe? Olha, ele faleceu em 7 de junho de 2019, já tinha 87 anos. 87. E a causa foram complicações de uma infecção pulmonar que acabou piorando, virou uma sepse. E é interessante notar o contraste, né? Como assim? Uma carreira super pública em novelas que todo mundo via e um final de vida mais, digamos, reservado. Bem cuidado, claro, mas longe daquele brilho todo da fama. Entendi. É uma outra fase da vida, né? Longe das câmeras. E por falar em coisa que todo mundo via, A Viagem, lá de 94, foi um fenômeno. Nossa, total. Aquela história do Alexandre, da vingança espiritual depois da morte, parou o Brasil. E o elenco: Antônio Fagundes, Cristiane Tornone, Guilherme Fontes. Só nome de peso. E o Lafayette Galvão estava ali, no meio dessa turma toda. Isso só reforça o tamanho da produção, né? Sem dúvida nenhuma. A novela virou um clássico mesmo da nossa teledramaturgia. Não tem como negar. Então, resumindo um pouco essa história toda, o que a gente vê? Um artista com muitas facetas, décadas de trabalho na TV, escrevendo também, Isso. que no final da vida encontrou um lugar de acolhimento, de dignidade lá no Retiro dos Artistas e teve uma despedida discreta, apesar de ter feito parte de algo tão grande quanto A Viagem. E por que isso é relevante para quem está ouvindo a gente? Eu acho que lembra das pessoas reais, né? Por trás daqueles personagens que a gente acompanha na TV, que a gente ama ou às vezes odeia na ficção. Verdade. E também joga uma luz na importância de lugares como o Retiro dos Artistas, esse suporte numa fase da vida que muitas vezes fica meio invisível, né? Principalmente para quem trabalhou com arte. Faz a gente questionar um pouco o que é sucesso, o que é reconhecimento nesse meio. É um bom ponto. E fica talvez uma reflexão final, né? Como é que a memória de um artista como Lafayette Galvão perdura? Será que essa reprise de A Viagem é uma chance não só de rever a novela em si, mas de repente, despertar uma curiosidade sobre essas histórias individuais, de quem fez a novela acontecer? Histórias como a dele, sabe? Uma carreira tão longa que termina de um jeito mais quieto, mais reservado, faz a gente pensar o que fica de verdade. É a fama passageira ou é a arte? É a dignidade da pessoa por trás daquele trabalho todo?